Pirando Amigo orgulhosamente apresenta. Seja bem-vindo no que chamo de Curso Básico de Física de Ensino por Investigação. Esse curso foi elaborado a partir de conhecimentos básicos elementares para desenvolver conhecimentos físicos e aprimorá-los de maneira acessível a qualquer público. Então, vejamos como às vezes é difícil explicar o significado físico para termos comuns em nosso dia a dia. Você já deve ter observado isso. Convido você para refletir sobre o assunto e verificar seus conhecimentos físicos. Inicialmente, ao surgir uma pergunta, pause o vídeo, tente elaborar ou descrever uma resposta/solução. Preparado? Então vamos lá para o nosso game. Vamos comprovar que mesmo termos comuns em nosso dia a dia são difíceis de serem explicados fisicamente. São coisas do tipo, eu sei o que é, mas não sei falar. Então, você foi escolhido para explicar para uma pessoa que não teve oportunidade de passar pela escola, de frequentar a escola, de assistir uma das fascinantes aulas de física, para explicar os seguintes termos: velocidade e força. Então me diga, o que é velocidade? O que é força? De uma maneira simples. Muito bem. Velocidade indica a rapidez de um objeto juntamente com a orientação do movimento. Então, toda vez que um objeto está se movimentando, ele possui velocidade. Velocidade é vetor, tem um valor e uma orientação. Força, qualquer influência que tende a acelerar ou deformar um objeto. A força tem um valor e uma orientação. Então, a força é um vetor. Então me diz, o que quer dizer acelerar? Acelerar é mudar a velocidade em valor absoluto, ou orientação, ou ambas. Força é diferente de velocidade, mas força influencia na velocidade. O que são vetores? Vetores são grandezas físicas que possuem um valor absoluto e uma orientação, direção e sentido. As grandezas que não são vetores, ou seja, que apenas possuem um valor absoluto, sem a necessidade de orientação, são chamadas de grandezas escalares. Quando a gente fala de força, a gente não está falando exatamente de força, mas da resultante de todas as forças que atuam em um corpo. Eu posso ter várias forças atuando em um corpo e elas se anularem. Então, mesmo tendo várias forças, a força resultante é nula. Mas eu posso ter várias forças que serão representadas e ou substituídas por uma só, que é chamada de força resultante. Então, quando houver força resultante, teremos aceleração. Se temos aceleração, a velocidade muda, o seu valor absoluto ou a sua orientação. Então, veio um cara chamado Sir Isaac Newton, que propôs 3 leis para simplificar isso tudo. A primeira lei é a lei da inércia. Na ausência de forças, o corpo permanece com seu estado de movimento. Isso quer dizer que se não houver nenhuma força ou o resultado de todas as forças que atuam em um corpo for zero, o corpo vai estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, sua velocidade permanece inalterada, não muda o módulo nem a orientação. Nesse caso, dizemos que o corpo está em equilíbrio. Equilíbrio é quando a soma das forças, a força resultante é zero. Então não existe aceleração. O objeto vai estar parado ou em movimento retilíneo uniforme. A segunda lei ocorre quando houver aceleração. Se houver uma força atuando sobre um corpo, ou se várias forças tiverem uma resultante, esse corpo será acelerado, ou seja, sua velocidade vai variar em valor absoluto, ou orientação, ou ambas.
Se a somatória das forças, a força resultante, for diferente de zero, a aceleração vai ser diferente de zero. Então vai ocorrer uma variação da velocidade. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante possui sempre a mesma orientação da aceleração. Terceira lei, ação e reação. Essa é a lei de Deus para a nossa vida. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. O par de forças, ação e reação, são aplicados em corpos diferentes, então não podem se anular. Força-peso é a força que a terra atrai a pedra. A ação é a força que a terra atrai a pedra. A reação, força que a pedra atrai a terra. Embora a massa da terra é muito maior que a massa da pedra, as duas forças têm a mesma intensidade, têm a mesma direção e sentido contrário. Agora, vamos passar para a segunda etapa. Vamos verificar seus conhecimentos. Você pode rever algum conceito de acordo com os links que aparecem na tela ou seguir em diante no jogo, respondendo o questionário. Bora lá!